maravilhosos, maravilhosas, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Sexta Pedagógica, parte 30. Hoje o nosso quadro Sexta Pedagógica, parte 30 é sobre plano de aula. Alguns tópicos que a gente vai explorar no nosso quadro Sexta Pedagógica, parte 30. Como eu falei para vocês, o tema é plano de aula. Então, eu trouxe para vocês a definição de plano de aula, o que é preciso a gente levar em conta quando a gente elabora um plano de aula, qual que é a importância da gente ter uma sequência lógica quando a gente vai elaborar o plano de aula, quais elementos deve-se conter em um plano de aula, qual que é a importância do plano de aula para o trabalho docente, e assim por diante. De aula. Então, o plano de aula ele é definido enquanto o momento em que o professor, o docente, ele vai preparar e ao mesmo tempo ele vai organizar a sua aula. O plano de aula ele é considerado enquanto uma tarefa indispensável do professor, porque ele vai preparar e assim organizar a sua aula e assim por diante. Em conta quando a gente vai elaborar o plano de aula. Então, de acordo com o GIL 2009, para a elaboração do plano de aula, é preciso a gente levar em conta primeiro que a aula ela tem um tempo previsto de desenvolvimento. Dificilmente a gente vai dar conta de uma matéria em uma aula, pois o processo de ensino e aprendizagem ele vai se compor de diversas fases interligadas. Qual que é a importância da gente ter uma sequência lógica quando a gente vai elaborar um plano de aula? A gente deve ainda, segundo o Libani 2008, a gente ter que selecionar os temas da matéria em uma sequência lógica na forma de conceitos, ou seja, de problemas e ideias. Dessa forma, a gente vai organizar um conjunto de atividades que vai permitir com que esse aluno, com que ele tenha uma visão clara e coordenada sobre o assunto, sobre o conteúdo, sobre o objeto de conhecimento e assim por diante. E aqui, quais elementos que deve conter um plano de aula? O plano de aula ele deve conter os seguintes elementos: o tema, os objetivos gerais, o objetivo específico, os recursos didáticos, a metodologia, a avaliação, problematização e também a duração e as referências também, que são os materiais que o professor utilizou para poder elaborar esse plano de aula e assim por diante. Aqui, qual que é a importância do plano de aula para o trabalho docente? Então, o plano de aula, como eu expliquei para vocês, ele é considerado enquanto uma importante ferramenta do trabalho do professor, do trabalho docente, porque é o momento que o professor ele vai preparar suas aulas, assim, organizar a disciplina que ele vai lecionar, porque nem sempre a gente vai conseguir dar conta de toda uma matéria, de toda uma disciplina em sala de aula, porque pode haver várias intercorrências, como feriado, palestras na escola, reunião, o conteúdo da aula não atingiu todos os alunos e muitas vezes o professor ele tem que manejar aquele conteúdo da sua aula para outra semana ou dar continuidade e assim por diante. Vamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se for qualquer dúvida com relação ao nosso quadro Sexta Pedagógica, parte 30, eu estou à disposição, tá bom? Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês.